paz e o amor estejam em nossos corações. Nós vamos fazer algumas reflexões sobre reforma íntima. Vamos fazer da seguinte forma: a gente faz 1 hora de conversa, e depois a gente faz um intervalozinho, aí retornamos, o pessoal fica aberto para fazer perguntas ou tirar dúvidas. Podemos fazer assim? Até o final? Tá bom assim? Muito bem. Vamos pedir a inspiração da espiritualidade, amigo? Né? Você pedir a Maria casaria. É gente pesada, né? Pô, mas está ótimo, né? Que dia Mãe Santíssima, que envolva os nossos corações, para que possamos refletir sobre as nossas necessidades de mudanças que precisamos fazer em nós, e tenhamos a presença e a influência da equipe espiritual, da casa, daqueles que nos acompanham, para que nós possamos transformar o conteúdo numa forma de viver. Envolva todos os corações aqui presentes, envolva aqueles que vão assistir por meio da internet, que a paz esteja em todos os nossos corações. Muito bem. Quando a gente fala de reforma íntima, como é que é a nossa reforma íntima proporcionada pela doutrina espírita? Quando nós falamos, nós estamos tentando fazer uma reforma íntima, em que a doutrina espírita nos ajuda a fazer essa reforma íntima? Até agora, como é que a gente elaborou esse processo de reforma íntima? Alguém quer falar? A doutrina espírita nos dá vários recursos, né? O primeiro recurso que nós temos para nos ajudar a manter um padrão mais nobre, elevado, é a oração. Não é o que nós sempre usamos quando estamos no aperto, nas dificuldades? A doutrina espírita nos pede para orar para nossas vibrações fazer o quê? Aumentar, e assim a espiritualidade nos auxiliar, nos inspirando, nos intuindo, né? Segundo aspecto que no nosso processo de trabalho, para falar. Da oração, que nós quase todos procedemos do católico. Isso. E a oração fica com os lábios, repetitiva. Isso mesmo. Então a oração verdadeira é aquela que parte do sentimento. Isso mesmo. Retratando a fala do João aqui, a oração nossa é mais verbal, né? Sendo que oração é sentido. Nós estamos desacostumados a sentir, então vai bem verbal mesmo, que é o que nós conseguimos fazer da melhor maneira, na boa vontade. Certamente que quanto mais nós compreendermos que oração é manifestação do sentimento em forma de palavra, seria melhor. Eu quero transmitir na minha oração, qualquer que seja o sentimento, eu tenho que procurar senti-lo. Não adianta eu falar de paciência sem ter paciência, né? Então, pelo menos naquele momento ali, o que é mais tranquilo para nós é a própria tranquilidade. Então, se nós queremos verbalizar uma oração mais sincera, né, passamos a estar mais tranquilo para que a gente possa transmitir essa tranquilidade através das nossas palavras, que ela seria uma oração mais eficaz, porque o padrão dela seria superior ao padrão da fala. Certamente que os intermediários de Deus estão em todos os lugares, e aqueles que vão nos atender às preces são aqueles que estão mais na terra a terra junto com a gente, né? Tentando solucionar os problemas mais emergentes de nós mesmos. Mas na medida que nós vamos evocando nossas sensações mais íntimas, nós vamos chamando espíritos de um padrão, né, de um patamar vibratório superior. A gente nota muito isso nas obras de André Luiz, quando eles fazem a oração, e na hora que eles vão terminando, vem um iosotes de luz, pétalas de luz, que descem do plano espiritual. Certamente é da equipe espiritual que está
espiritualmente mais superior do que o plano espiritual que eles estão, né? Então, se nós temos no plano espiritual, acima de nós, um padrão elevado a nós no campo vibratório, eles também têm seus padrões elevados além deles. Então, tem equipes espirituais que sustentam os planos espirituais, e os planos espirituais sustentam quem? Nós mesmos. Então, quando aqueles miosotes descem, que o André Luiz nasce, desceu um feixe de luz sobre nós, é porque tem uma equipe espiritual acima deles, trazendo um recurso de apoio e sustentação, né? Então é importante a oração, que é um dos recursos que nós temos na hora do aperto do dia a dia. Não é lá uma transformação íntima, mas é um padrão de mudança mental, porque nós aumentamos o nosso anseio de intercâmbio com o plano espiritual. O segundo aspecto que a doutrina espírita nos ofereceu para nós mudarmos é o estudo. Com o estudo, né, apesar de muita gente não gostar de estudar, mas tem que estudar, gente. Tem que ler. Porque o que a leitura proporciona para nós, e principalmente uma leitura baseada na doutrina espírita? O que ela nos proporciona? Não nos proporciona um entendimento melhor da vida? E o que esse entendimento melhor da vida faz com a gente? Uma visão diferente. Uma visão em relação às pessoas que não têm essa visão, nos proporciona, não é sentir a transformação, mas nós temos uma capacidade de entender melhor as situações que nos afetam de forma direta. Por exemplo, quantas pessoas passam por processos de obsessão, que nós também passamos, mas para o espírita não tem muita dúvida disso, não. Tanto é que fala assim, eu acho que eu estou acompanhado de alguém, né? Tentando me perturbar, tentando me... Então, fica mais claro as coisas, mesmo na ação. Quantas vezes no processo da existência, as coisas são assim, clareadas para nós, solucionadas com mais facilidade. Isso nós podemos dizer com clareza que alguns espíritos estão do nosso lado, nos dão a intuição, nos dão a ideia, e as coisas por si só começam a solucionar, né? Então, a gente começa a clarear, ou muitas vezes a gente está numa aprovação, o espírita já fala assim, ó, estou na aprovação. E se eu estou na aprovação, o que eu preciso ter? Resignação, paciência, não é assim que a gente faz? Ó, estou numa fase mais difícil. Eu sei que naqueles momentos mais difíceis a gente perde um pouquinho da fé, começa a falar assim, os espíritos nos abandonaram, eu que estou lá no centro toda semana, por que está acontecendo isso comigo? Gente, o espírita, apesar de estar no espiritismo, ele não tem privilégio. Ninguém, né? Isso. Ninguém tem privilégio. Isso mesmo. Tanto é que chegou, o Chico estava uma vez numa palestra, e um rapaz assim mais, ele estava com as deficiências, né? Ele chegou para o Chico e perguntou assim, ô Chico, você que tem o médico André Luiz do seu lado, você escreve obras dele, e também tem outro médico, né, que é o patrono dessa casa aqui, Dr. Bezerra de Menezes, né? Por que esses espíritos não saram, por exemplo, os seus problemas cardíacos? Não melhora as suas condições visuais, tem tantas limitações, né? Aí o Chico respondeu para ele, porque espírita não é privilegiado, não? Ele é igual quem? Todo mundo. A diferença é que nós temos uma informação que nos dá mais consolo, firmeza. Não é o padrão de mudança que nós temos, não é uma visão de vida. Eu não posso mais enxergar, por exemplo, quando eu chego, né? Eu estou fazendo 59 anos. A probabilidade do meu corpo começar a apresentar cada vez mais o que, gente? Limitações, enfraquecimentos, doenças, né? Assim, a gente acha que espírita não vai ter essas coisas, né? A pandemia, por exemplo, veio, espírita tinha uma sensação que não pegava a pandemia, não, né? Não pegava vírus, não. E não desencarnava também com o vírus, não. Quantos espíritos desencarnou, gente? Não tem privilégio, não, véio. A diferença é que o espírita tem que ter uma postura diferenciada do comum. Eu posso desencarnar de pandemia, mas como é que eu vou desencarnar? Eu vou desencarnar perturbado, desequilibrado, xingando o mundo, Deus? Doutrina espírita não veio tirar a morte, veio nos favorecer como passar pela morte. Basta ver que tem o livro Obreiros da Vida Eterna, que é uma continuidade do Livro dos Espíritos,
Só que os livros de André Luiz, eles são descritos do plano espiritual para a Terra. Eles como se fosse um Big Brother. E esse é um Big Brother de verdade, viu, gente? É um Big Brother de natureza mais profunda, né? Eles descrevem a ação espiritual do plano espiritual para a Terra, mostrando como que os espíritos agem nas circunstâncias da vida, né? Porque nós poderíamos sugestionar pelas respostas do livro dos Espíritos. Por exemplo, o livro dos Espíritos, quando fala de plano espiritual, ele usa um termo chamado erraticidade. A erraticidade, a erraticidade, a erraticidade. Todo mundo sabia que era erraticidade, mas nas obras de André Luiz, clareou para nós que a erraticidade, por exemplo, é uma estrutura de organização social. Uma cidade em cima das cidades brasileiras, que nós chamamos essas cidades de quê? Colônias espirituais, planos espirituais, né? E aí nós descobrimos, por exemplo, que toda a região em cima do planeta são formadas de cidades. Não são formadas de cidades? Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, lá também são cidades. E como diz o próprio André Luiz, é um círculo, é uma esfera. Isso quer dizer que é uma esfera acima da nossa esfera. Nós não temos a ionosfera, estratosfera. Os planos espirituais são esferas em cima de nós, né? Dizem que a Terra tem 7 esferas, começando com as trevas. Trevas, né? O mais. É as trevas, o umbral baixo, que faz parte do umbral. Depois tem o primeiro plano espiritual, onde a cidade do nosso lar, Novos Horizontes. Essa esfera é cheia de cidade. Tem tanta cidade que se você der a volta em torno dela, você está vendo o quê? Um planeta. Um planeta de cidades espirituais. Tem hospitais ligados. Isso. Postos. Isso quer dizer que, por exemplo, o nosso lar, ele fica na intermediação entre o plano espiritual e o plano espiritual inferior. Basta ver que no Ministério da Regeneração tem aquelas chancelas que um espírito de uma vampira tentou entrar, ela não pôde entrar nas chancelas lá. Ela tinha pontos escuros no corpo dela, ou seja, esse tipo de espírito não pode entrar em nosso lar, porque em nosso lar só entra determinados espíritos cuja perturbação é fácil ao longo do tempo de se transformar. Diz os amigos espirituais que o futuro do umbral será igualzinho ao Ministério da Regeneração de nosso lar. Não vai ter mais. Certamente os Espíritos têm dito para nós que até o final dessa década, a década de 30, provavelmente eles vão tirar as trevas do planeta. Quer dizer que os chefes de falange, esse grupo que eles chamam de donos do mundo, tem gente que fala que tem os donos do mundo aqui no planeta, né? Os homens, as famílias poderosas aí, eles são subordinados a esses donos do mundo, que são os chefes de falange, que é personalizada, por exemplo, naquele espírito que tentou Jesus lá no deserto. É o símbolo daqueles espíritos que tomam conta das coisas e oferecem, né? Assim, eu te dou o poder da terra aqui, te dou vida fácil, né? Se você me adorar. Né? Ele tentou lá, Jesus não tentou, gente? Jesus falou que não, mas imagine se a gente, vou te dar um carro de primeira, né? Assim, adivinha quantos não ia, hein, gente? Nós não íamos, não ia, gente? Adoraria fácil eles, né? Então esses espíritos é que determinam, esses espíritos vão sair do planeta nesse final de década aí, Por isso que o período mais difícil da transição no processo de limpeza está exatamente nessa década. Isso. Vocês veem, a gente psicografou um livro que nós já até fizemos palestra dele aqui, eu acho, chama Checkmate na Sombra. Esse livro, ele narra que o nosso lar, por exemplo, não recebia espíritos igual aquela vampira, não. Mas a partir de um período eles começaram a receber, mas para não prejudicar o plano vibratório do nosso lar, o que eles fizeram? Eles criaram departamentos isolados para receber espíritos que seriam transladados da Terra. Todas as colônias iriam receber espíritos transladados da Terra. Eles teriam um
um departamento, uma estrutura criada com isolamento mental para receber esse tipo de espírito. E lá já tem uma nave para levar. Isso. Feita em Júpiter. Isso mesmo, aí já tem parceria com os planos, com os planetas mais elevados, porque quando a Terra passar a ser um mundo de regeneração, a Terra entra na categoria de mundo elevado. Quando ele entra no mundo elevado, ele tem direito de coparticipar de contatos com os mundos superiores do Sistema Solar. Provavelmente no Sistema Solar nós temos Júpiter, Marte, Saturno, tem 4 ou 5 planetas que são caracterizados como mundos superiores. E existe hierarquia de mundos superiores, por exemplo, Marte está mais ou menos caracterizado como mundo de regeneração. Júpiter, mundo divino ou celeste. Então nós temos padrões evolutivos no Sistema Solar de planetas superiores à Terra. Quando a Terra entrar no processo de regeneração, o homem da Terra não será mais um homem terrestre. O desafio nosso é virar um ser extraterrestre. E certamente, como nós já estamos vendo aí, o homem dando uma voltinha aí na Lua, né? Eles pegam agora uma nave aí, vai lá na Lua e volta, né? Certamente, como diz o Chico, eles vão construir estruturas de construção na Lua, né? E provavelmente com as construções da Lua eles vão abrir um hotelzinho, né? Aí as próximas viagens nossas vai ser para onde? Passar uns dias na Lua, né? Não é assim? Então o que nós estamos nos transformando? Nós estamos nos transformando em seres extraterrestres. Isso quer dizer que nós vamos nos ajustar à nossa verdadeira condição, porque o espírito ele é um viajante sideral. Apesar de ele estar mergulhado na Terra, ele acha que ele é terreno. Olha a ilusão do homem terreno, né? Mas na medida que as novas gerações vão para a Lua, Uriamento vai em Marte, Júpiter, Saturno, o que acontece com a consciência humana? A consciência humana deixa de ser uma consciência planetária. Ela começa a entender que, por exemplo, no Sistema Solar, aquilo que nós abrangemos já não é um planeta. É uma esquina de uma grande cidade, cidades formadas por planetas, que o conjunto dessas cidades forma uma aglomeração, né, de localização onde nós, como acontece hoje, nós vamos aí em 8 horas, 10 horas nós vamos para a Rússia, para os Estados Unidos, para a China, né, assim? Se nós somos capazes hoje de transitar entre os países de forma quase próxima, e hoje o nível de comunicação que nós temos, né? Quem lembra aqui do telefone para discar do Rio de Janeiro para São Paulo, tinha que pegar aquelas fichas, né? E ficar colocando a ficha engolia rápido, né? Eu tinha que comprar umas 20 para assim, ó, quer conversar com o filho lá, 5 minutinhos gastado era ficha, né? Você telefonar, precisa dar telefone. Você veio, isso mesmo, e hoje todo mundo conversa com qualquer pessoa visualmente de casa. O filho está ali nos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos, conversa todo dia com o filho e vendo ele assim, ó, tete a tete, porque são evoluções, gente. A nossa consciência hoje é uma consciência planetária, apesar dos homens estarem aí tentando guerras. Não está lá no provérbio que Jesus fez lá, as projeções como é que chama aquela passagem do Evangelho lá? As profecias dos acontecimentos que iam ter naqueles dias, sermão profético, né? Sermão profético não é nada mais do que nós estamos vendo aí, ó, que está acontecendo hoje, ó. Logicamente que o planeta precisa fazer uma limpeza. E que estágio nós estamos na limpeza? Nós estamos no estágio da limpeza que vai tirar as trevas. As trevas, desde o ano 2000, já não reencarnava espírito trevoso no planeta. Reencarnava espírito umbralino. Pode ser do baixo umbral, do médio umbral, ou do umbral próximo às esferas superiores, né, assim? Porque se nosso lar está numa esfera, existem os postos que ficam dentro do umbral, né? Por exemplo, no livro
Obreiros da Vida Eterna, nós temos uma instituição que é quase uma nave espacial. Eles não vão falar nave espacial lá não, mas imagina uma instituição que voa, hein, gente? Quem está vendo ela voando vai assim, olha a nave lá. Não é assim? Chama-se Casa Transitória de Fabiano, que tem motores propulsores que ligam, voam e estacionam no outro. Não é assim? Quem lá voa lá, opa, tem nave voando aí, ó. Por isso tem médico que fala assim, eu vi uma nave espacial. Pode ser que está vendo as naves espaciais dos planos espirituais. Se plano espiritual tem nave espacial, imagina os outros planetas, né? O problema é que as nossas naves espaciais ainda são muito rudimentares. São um aviãozinho que você tem que sentar numa cadeira apertar, no máximo dar uma inclinaçãozinha para você viajar 8 horas, 10 horas, né? Você tem energia que move, você precisa de isso! Você vê essas naves que estão viajando hoje em volta da Lua, o motor delas são completamente diferentes. A base de sustentação que elas têm que ter para ir e voltar é outro nível. Não é assim? Imagina daqui no futuro nós indo aí para Júpiter, para Marte, os aviões serão, as nossas naves serão de outro nível, né? Serão quase praticamente igual os navios que nós vamos hoje no cruzeiro, tem um lugar para você deitar e descansar, né? Assim, imagina os aviões grandes, de porte grande, que você vai viajar, tem um shopping no meio do avião, você tem lá seu quarto para você descansar. Você vai viajar para Marte, não vai ser 8 horas não, né, gente? Pelo menos uns 3 dias, 4 dias, conforme a velocidade da nave. Então você vai ter que dormir nela, vai ter que tomar café, igualzinho. Então, imagina as nossas naves como é que são. Aquilo que indiretamente nós chamamos de nave-mães. Só tem a alimentação vai mudar também. Isso mesmo, vai ter que ser mais leve, né? Mas na medida que a gente vai transformando, a gente vai crescendo, e a gente nota que o conhecimento é o segundo patamar que nos favorecia a reforma íntima. Nós temos o conhecimento, né, que é um patamar. O terceiro aspecto que a doutrina espírita nos oferece para a nossa transformação é o trabalho do bem. É o que chamamos de caridade. Veja bem, olha os recursos: oração, estudo, prática do bem. Porque você pode ter suas limitações, suas imperfeições, mas nós praticamos o bem. Nós saímos para fazer uma campanha do quilo, nós atendemos os problemas das pessoas que procuram o centro espírita, não é assim? Fazemos culto nos lares, visitação a enfermos. Quantas atividades existem que você não faz isso naturalmente, não? Na vida particular. Isso. Um acolhimento, um abraço. Isso, amigo, né? Mas até que nesse aspecto, até as próprias religiões fazem o mesmo movimento, né? Mas quantas vezes, por exemplo, nós íamos aqui no leprosário, era só espírito que você encontrava no leprosário visitando. Já recentemente você começa a notar as outras religiões visitando. Eu lembro de um grupo de companheiros religiosos que estavam visitando, eles visitavam lá. Os espíritos já sentavam nas camas, conversavam com os enfermos, não tinham medo de pegar, né, a doença. Nós estávamos ali já mais próximos. Quantos pacientes eram amigos nossos de 10, 20 anos de visitação? Quase virou familiar, né? Porque os familiares deles não visitavam eles não, mas nós visitávamos, né? E a gente notava que quando a gente estava no espírita com aqueles companheiros, eles ainda tinham suas limitações, eles visitavam assim, mas à distância, assim, dando tchauzinho para, né? E era estranho porque, como eles acostumaram com a gente, eles levantavam para dar um abraço neles e eles saíam correndo. Porque eles não estavam acostumados a fazer como nós fazemos, né? Está certo, porque eles estão iniciando um trabalho que já tem quantos anos que nós já estávamos ali efetivando um trabalho que era caridade, que eu ia ajudar quem estava, por exemplo, com lepra, mas você sentava na cama para conversar com ela, lá 20 anos de doença, quem saía mais beneficiado com o auxílio? Era nós que levávamos para ele o lenitivo, ou nós saímos com o lenitivo de falar que nossos problemas em relação a eles eram de que tamanho, gente? Pequenos. Eles nos sustentavam. Parecia que nós estávamos fazendo caridade para eles, mas quem saía mais sustentado era eles. Eram nós que recebíamos o amparo deles. Então ficava difícil de saber quem estava ajudando ou quem não estava ajudando. Depois chegou o conhecimento
Porque a lepra é uma doença grave. Isso. Qualquer um, né? Ah, eu fui visitar o lepra, peguei lepra, porque você tinha processos caros nesse sentido, né? Eu mesmo tenho uma doença de pele chamada psoríase, que eu acho que é efeito de uma lepra que eu já tive no passado. Hoje foi mais amenizada, dá uma psoríasezinha aqui, incomoda um pouquinho. Você foi muito bonzinho. Isso já representa uma transformação de um processo que nós já fomos complicados, né? Então, olha como é que a doutrina espírita nos favorece a transformação íntima. Nos favorecia, por exemplo, com o trabalho do bem, que fazia muitas vezes. Quantas vezes nós, por exemplo, íamos mesmo uma visita dessa, uma confraternização no ônibus que levava a gente para lá, por exemplo, no leprosário, né? Mas quando você entra no ônibus público, como é que a gente se posta? Com a mesma alegria, com o mesmo sentimento que a gente pega o ônibus para ir para o leprosário? Não, quase como uma indiferença, não é, gente, em relação aos estranhos, que na medida que você vai fazendo caridade, você começa a mudar um pouquinho seu comportamento, né? Antes da doutrina espírita, a gente visitava parente doente no hospital, mesmo assim, como é obrigação, né? Você tem que visitar sua avó lá no hospital, aí você ia lá com a sua mãe, aí a sua avó ainda vai assim, esse menino é bom, hein? Caridoso, hein? Agora imagina você ter que sair para um hospital para visitar quem que você não conhece. Quem que você... É estranho para você. Mas se na doutrina espírita você vai ali para levar um lenitivo, uma mensagem de paz. E quantas vezes você está ali no saguão, ali no quarto, ou numa enfermaria com 5, 10 pessoas juntos, né? Que você está visitando um companheiro e você não sabe a religião dos outros companheiros que estão ali. Então você está ali mais baixinho, lendo uma página, né? Mas do lado está ouvindo, do outro lado está ouvindo, aí você fala assim, ó, você também quer um passo? Não, não, passo. Ah, eu quero também. Aí você dava um passo de um, dava um passo de outro, eu queria ver se estava dando passo todo mundo da enfermaria, porque é assim que nós começamos a dilatar a nossa capacidade de interação com aqueles que sofrem, não é assim? E que nos ensina a ser mais prudentes. Por exemplo, uma campanha do quilo, né? A gente tem que pedir um alimento para alguém que está precisando, mas a pessoa que está dando, ela desconfia, ué. Esse cara está pedindo comida para ele ou é para o centro espírita mesmo, né? Quem frequenta o centro espírita sabe que nós estamos pedindo para aumentar uma cesta básica que nós estamos doando para uma família, né? Mas as pessoas que estão doando não sabem disso, não. Quem é espírita sabe. Todos nós somos espíritas. Quando a campanha do quilo bate lá, nós sabemos por que nós estamos dando o alimento, né? Você pega lá com maior satisfação, porque você sabe que você está beneficiando alguém que está com dificuldade. Não é assim, né? Mas quem não é espírita fica de olho no você assim, esse aí está levando para cá. Quando não te trata mal, porque é de outra religião. Ah, vai embora daqui, ô seu capeta. Não é assim? Então, olha as experiências que nós passamos numa simples campanha do quilo. Aí nós temos que ter compaixão daquele que está agredindo a gente, ó. Não vou dar nada para vocês, não, vai bater em outra casa. Aí você tem vontade de responder, mas você fala assim, está cheio de espírito aqui do lado. Eu tenho que proceder com mais educação. Olha como é que a tarefa em si nos ajuda a uma reforma íntima. Toda tarefa, né, tem suas dificuldades. Eu lembro uma vez que eu estava no Irmão Stack, e um companheiro chegou para nós e falou assim, ó, eu quero montar uma visita à asilo. Beleza, né? Montando, ele falou, você tem pessoas para iniciar? Mas nós temos... Aí nós anunciamos, né? Aí 3, 4, 5 pessoas montaram a equipe do asilo. Depois de um mês ele me procurou. Falou assim comigo, assim, eu quero parar com a visita à asilo. Eu falei assim, por quê, né? Curioso. Né? Porque quando a gente faz uma tarefa, a gente vai de bom coração, quer, né? Aí ele falou assim comigo assim, eu tive muita dificuldade de fazer assim. Primeiro que eu estou envelhecendo, eu visitava pessoas envelhecidas. E quantas vezes a gente chegava perto da cama de um, eles tinham constrangimento de receber nossa equipe. Porque eram pessoas que tinham uma vida ativa, pessoas que, né, eles tinham constrangimento de perceber que eles estavam num asilo limitados. E eu mesmo, quando eu fui olhar, eu falei assim, será que eu me sentiria bem de verdade recebendo uma visita, eu estando no asilo? Será que eu não teria essa dificuldade? Bateu com a própria dificuldade dele, falou assim, Samuel, eu vou ter que parar porque eu tive dificuldade de lidar com essas limitações. Aí a gente vê, olha como é que uma tarefa de espírito, ela faz reforma íntima, por quê?
porque mexe com as nossas dificuldades também, nossas vaidades. Imagina, né, você, uma pessoa ativa na vida, depois está num lugar que você não queria estar, mas que nas circunstâncias importantes talvez. Quantas vezes uma pessoa chega para nós e fala assim: eu não estou dando conta do meu pai e da minha mãe, porque eu tenho que trabalhar, não tem como pagar uma pessoa para ficar em casa lá, para cuidar da parte, que é caro um serviço dessa natureza, né? Quando os irmãos juntam ali, mesmo assim, é uma luta para os irmãos juntar e pagar, né? Aí muitas vezes você vê que a casa, um asilo é ótimo, gente, porque o asilo tem toda uma estrutura, por mais limitada que ele seja, tem uma equipe médica que vai lá uma vez por semana, tem a pessoa que dá comida, que limpa, que se você for olhar o conjunto de pessoas que trabalham dentro do asilo, uma pessoa em casa não consegue oferecer isso não. Uma pessoa sozinha muitas vezes é uma filha, um filho que não tem curso de enfermagem, não tem curso hoje, não tem um curso de tomador de idosos, conta de idosos. Ali você aprende na marra, e você tem que trabalhar, torna-se uma dificuldade muito grande. Aí você vê a bênção de um asilo, que no futuro, muitas vezes, você pode falar assim: eu fiz tanto pelos meus filhos, mas eles não têm tempo, eles têm que trabalhar, cuidar da família. Muitas vezes você tem que deslocar uma pessoa que tem família, que tem filhos, e tem que cuidar ali, para paralisar praticamente 6 horas, 8 horas da sua vida, para tomar conta da mãe. É uma obrigação, muitas vezes, é uma obrigação, mas é difícil, gente. Quantas filhas, e a maioria de quem abraça isso são mulheres, são as filhas, que os filhos estão trabalhando, não vai parar de trabalhar para fazer isso não, contribui financeiramente ali, e fala assim: não, vai ela ajudar lá, dona de casa, né, que não tem emprego, mas vai ser dona de casa para você ver que emprego que é esse. Que emprego que é esse, gente? O marido tinha que chegar em casa e dar metade do trabalho, do salário para a mulher, porque ela favorece ele trabalhar fora, para ele não ter que fazer isso. E quantas vezes ainda acha que a mulher tem a obrigação de fazer as coisas? Gente, é uma loucura. O marido tinha que chegar a metade do salário e falar assim: isso aqui a metade é sua, porque você me favoreceu para sair de casa para trabalhar. O que você está fazendo eu não conseguiria fazer, né? Quantas vezes uma mulher, ela adoece e o marido tem que fazer o serviço que a mulher fazia, aí fica doido. Fala assim: nossa senhora, muito pior que o meu serviço. O que é isso? Tem que ganhar dobrado. Tem que pegar meu salário e dobrar para pagar uma dona de casa. Porque são serviços pesados, gente. Eu vejo as mães quando têm filhos aí, cuidar de um filho, desenvolver esse menino, levar para a escola, gente, que trabalho. Aí o pai fala assim: mais do que sua obrigação, até no dia que ele ficar com os meninos, ele fica 4 horas com o menino e fala assim: pega esse menino aqui, eu não estou aguentando mais ele não. Você vê como é que é o trabalho, que a gente não enxerga, né? A gente não enxerga e acha que é fácil. Então, para a gente notar como que a vida é uma linha de cooperação. Então a doutrina espírita nos favorece a tudo isso, a nossa transformação moral estava pautada nesses princípios, oração, tratamento do centro espírita, que é uma parte das atividades de auxílio, estudo e a prática do bem, que nos favorecia melhorar em nossas condições em relação às pessoas que estão ali fora. Mesmo assim, nós melhorar em qual percentual? Qual que é o percentual que nós melhoramos, gente? 10%? 50%, gente? Estamos longe disso, não estamos? Mas vai chegando o processo da vida que o processo vai chamando mais empenho da nossa parte. Porque quando nós falamos de reforma íntima, nós estamos falando de reforma íntima. E quando eu falo de íntimo, eu estou falando de quê? O que é o íntimo, gente? Qual é o nome que nós damos para o íntimo? Sentimentos, pensamentos. Nós estamos falando de reforma do espírito. Porque até então a doutrina espírita nos cooperou numa reforma de comportamento, de percepção, né? Quantas vezes, quando eu escrevi o livro A Verdade Além das Aparências, que eu já fiz muitas palestras dele aqui, né? Eu ficava assim: gente, eu faço palestra, tenho lá uns 20, 30 anos de doutrina espírita, e eu avaliando a minha reforma, eu falava assim:
Gente, é reforma de fachada. É uma reforma, uma visão diferente das pessoas, uma postura assim, mais equilibrada em relação à vida, em relação às pessoas. Mas eu perguntava assim para mim assim, qual que é o padrão de transformação da minha raiva? Quando eu sentia raiva, eu sinto raiva até hoje, qual que é o padrão da minha raiva? Mas que eu tinha uma contenção de raiva, uma explosão com a raiva minha, mesmo assim, entre nós, os parentes, como é que você faz, hein, gente? Solta a raiva. Quem tem que aguentar, hein? Os parentes aguentar. Mas lá fora, como é o estranho, o outro, né? A gente ainda não tem que ter uma postura mais próxima dos seguidores de Jesus. Aí você continha a raiva, mas engolia a raiva, mas ficava dentro de casa assim, mas fulano, eu quero distância daquela pessoa. Eu perdoo, mas eu perdoo o quê? Ó, longe de mim. Não é assim que a gente faz reforma íntima, gente? Mas quando a gente começa a compreender reforma íntima, é mudar os fenômenos internos, que na ciência chama mente, mudar a mente, para nós colocarmos bem claro, mudar as condições perispirituais, as condições de criação mental. Então nós estamos falando de criação mental. E quando eu falo de criação mental, a reforma íntima vai mudar o quê? O modo de pensar, o modo de agir, o modo de quê? Sentir. Aí nós precisamos dar um passo além do que a doutrina espírita nos ofereceu de forma prática. Tanto é que no Livro dos Espíritos, na questão 919, Allan Kardec fez uma pergunta nesse sentido. O que eu preciso fazer para que eu possa mudar a minha intimidade, a minha estrutura íntima? Aí o Espírito Santo Agostinho, que respondeu a questão 919, falou o que com ele? Conheça-te a ti mesmo. Gente, ali começou um padrão mais profundo de transformação. Ali começaria para nós um desafio muito grande, porque nós não somos só atuantes do bem, no trabalho de caridade, seja no atendimento de tratamento espiritual, fazendo campanha, visitando hospitais. Ele quer que nós mudemos a qualidade das nossas criações. Quando se fala de criação, nós estamos falando de espírito. Ele quer que nós mudemos o espírito. E mudar o espírito é mudar o quê? A forma de expressar nossos sentimentos e emoções e a forma de melhorar nossas condições do quê? Pensantes. Além da falante da gente. Aqui age, ó. Porque a nossa transformação até ali estava no comportamento. Eu tentava conter, segurar, ter uma postura mais equilibrada, falar com mais equilíbrio. Ó. Eu estou falando de transformação de comportamento. No autoconhecimento nós temos que transformar as bases do comportamento. Qual que é as bases do comportamento? Seu sentimento, seu sentir e seu pensar. Mas como é que eu vou mudar meu sentir e meu pensar? Logicamente, se você está estudando a doutrina espírita, você que lê muito livro, você que, por exemplo, o expositor espírita tem que ler muito, gente. Ele não pode fazer exposição espírita sem preparo. Ele não tem que ler muito. Então, o material que entra na sua mente são materiais mais nobres, elevados, mesmo que seja superficial. Muitas vezes o nosso comportamento estava assim, como que Emmanuel pensa, como que o André Luiz falou, como que o Clarence, né? E você tenta ajustar-se àquilo que esses espíritos falam. Mas quando eu falava assim, gente, 30 anos de doutrina espírita, a minha raiva é a mesma. Quando eu sinto raiva, a raiva é forte. A minha mágoa é a mesma. Nós aí que temos relações conjugais, os cônjuges, né? Quando fica com raiva do outro, é uma semana de trompa fechada, né? Assim, não chega perto de mim, não. É uma semana para adquirir aquela estabilidade de novo, voltar na harmonia relacional de novo, né? É uma semana para passar aquela raiva, aquela contrariedade. Não é assim ou não é, gente? As dificuldades são essas, né?
Aí eu comecei a notar que nós precisamos realmente mudar a nossa forma de ser direcionado pelas emoções, gente. Quando a gente tem uma mágoa, uma raiva, fica aquela coisa guardada ali, né? A gente guarda uma coisa que o outro falou com ele lá, uma semana, 2 semanas, quando explode, é um vulcão, né? É aí que nós começamos a ver os nossos desafios. O autoconhecimento, que é a porta da regeneração da nossa intimidade, exige uma transformação diferenciada. É quando você começa a olhar quanto tempo a raiva está com você, quanto tempo uma mágoa está com você. Aí, imagina, nós temos 3 hierarquias espíritas: espíritos imperfeitos, os bons espíritos e o espírito puro. Quando a gente está com raiva, nós estamos em qual das hierarquias? Terceira ordem. Raiva, mágoa, inveja. Ó, se eu sustento uma semana de mágoa, é uma semana de qual padrão? De espírito inferior. Tudo é sintonia mental que se cria com outros espíritos. Que eu estou emitindo vibrações de raiva, de mágoa, que fulano fez comigo. Oh, meu Deus do céu, ó, eu estou alimentando. É aí que a reforma íntima trabalha com mais eficácia. Mas aí tem outros sentimentos, medo, culpa. Aí é uma lista. Não é assim? Eu lembro uma vez um livro desse que o companheiro relatava assim na reunião: nossa, eu sou muito perturbado, eu tenho inveja, eu tenho mágoa, eu tenho medo, eu tenho... Aí o Bezerra de Menezes no final falou assim: ó, nós somos igualzinho a você. Só que em vez de nós focarmos nisso, nós focamos na transformação deles. Ali estava a chave de diferença. Eles têm as mesmas imperfeições que nós, só que em vez de ficar preso nelas, eles tentam transformá-las. Então o que a reforma íntima nesse patamar hoje? Muita gente fala de autoconhecimento, muita gente fala de observar a própria natureza íntima. Isso tem que ser real. Aquela questão 919 era o quê? Chegar no final do dia, fazer uma avaliação do dia. Como é que foram as minhas respostas emocionais? O que eu senti? Raiva, mágoa, inveja, ciúmes. Quantas dessas emoções nós temos no dia, gente? Nós levantamos de manhã, as oscilações são grandes. Uma hora eu estou em paz, tranquilo, uma hora eu estou com raiva, estou com inveja, estou com ciúme. Aí fecha o dia, como é que nós estamos, gente? É para esse padrão que nós temos que hoje. Por que nós estamos falando isso? Porque nós estamos falando da criação. Quando eu falo da criação, eu estou falando de um agente criador. Muita gente quer ver espírito, conversar com o espírito, mas olha para o próprio espírito, observa a si mesmo. E para me mudar, é quando a raiva está aqui, ó. É quando a inveja está aqui, o ciúme está aqui. Gente, eu não consigo controlar os outros. Só tem um espírito que eu tenho acesso, que tem capacidade de ver o que está acontecendo. Adivinha que espírito que é esse? Nossa. Eu não posso saber se o outro está com raiva, se o outro está me traindo, se o outro está fazendo isso. Como é que eu vou controlar a vida dos outros? Tem isso que tenta controlar. Facebook, Instagram. Você vai perder a sua vida. Fica controlando Instagram de marido, Instagram de mulher, você está perdido. Você tem que controlar o seu Instagram. Você tem que controlar o que você está fazendo. Tá claro? Eu não vou tomar conta da vida dos outros. Na hora que desencarnar, quem vai dar? Adianta eu falar assim: minha mulher fazia isso, fulano fazia isso. Os espíritos não vão perguntar isso, ó. Dos outros, deixa eles passar por aqui que eu vou perguntar para eles. Eu quero saber o que você fez, como você sentiu, como você reagiu. E mesmo assim, eles vão colocar um panelão lá debaixo de uma fogueira, gente. Você colocar você lá dentro? Não é assim não, gente. Basta ver o André Luiz. André Luiz ele passou pelo umbral. Ele passou pelo umbral porque ele era umbralino. Isso quer dizer que a maioria de nós é o que, gente? Umbralino. Ele fala assim: eu vim lá da colônia nosso lado. Você veio de lá, mas você foi resgatado da onde? Do umbral. Eles pegaram lá do umbral, te deram uma combustão ali de estudos, de trabalho, para que você chegasse na Terra e mudasse um pouco, né?
ela mostra exatamente isso aí. O indivíduo foi devidamente preparado, instruído, esclarecido, tratado para ele trabalhar nas doutrinas espíritas. Eu aquele que os perdão. Isso aí foram aqueles médios falidos, né? Adivinha quem que era aqueles médios falidos, gente? Era quem, gente? Nossa! Porque não é a primeira vez que nós vamos tirar nota 10 de doutrina espírita, não. A gente vai lá, prepara um pouquinho, nota 2, 3, volta. Lá na frente, né? Depois que você foi médio falido umas 10 vezes, aí você começa a tirar as notas médias. Não é assim? É assim que a gente vai mudando. Mas agora não, gente. Agora eu tenho que olhar para dentro. Eu tenho que observar a mim mesmo. Quando alguém fecha o carro, fecha lá o trânsito lá, você tem vontade de virar o Ayrton Senna, passar na frente dele, ainda fechar ele para segurar ele. Gente, é assim que nós podemos comportar mais não. Porque ali eu estou sendo conduzido por qual emoção? Qual que é a emoção que fecha o outro e segura o outro e fala assim, vou descontar tudo que você fez comigo? Qual que é essa emoção, gente? Eu estou sentindo o que naquele momento? Raiva. Ó, quando a gente tem essas emoções, nós temos que olhar para elas, não é para o carro que me fechou, não. Eu tenho até que agradecer. Ó. Jesus disse assim, amai os vossos inimigos, bendizeis os que vos maldizem. Então quando alguém falar uma coisa pesada com você, não é para você ficar olhando para ele, não. Se você olhar para ele, eu não estou olhando para o lugar errado, eu estou olhando para o lugar errado. Ó. Quando uma pessoa fala uma coisa comigo que eu não gostei, qual que é o sentimento que eu estou tendo? De novo, qual que é, gente? Raiva. Então essa pessoa é instrumento para eu melhorar a raiva. Então não tem que olhar para a pessoa, tem que olhar para quem? Quando alguém te faz raiva, olha para a raiva. Continua aí, fulano. Manda ver. Você tem que olhar para a raiva. É a raiva que eu tenho que mudar. Porque se eu continuar reagindo com raiva, eu tenho cara de quê, gente? Quem age com raiva? Além dos seres humanos? Os animais. Então eu estou animalizado. Quando eu estou com raiva, eu estou animalizado, porque eu estou reagindo com raiva. Não é para mim reagir com raiva, é para olhar para a raiva e falar assim, isso aqui não resolve o problema de ninguém. É por isso que Paulo está falando em tudo da graça. Isso, e tudo dá graças. Eu tenho que dar graça de quem está me fazendo raiva. Parece difícil, mas não quero essa pessoa longe, não deixa ela perto. Que é ela que vai fazer raiva para você olhar para onde? O reino dos céus não vem com a presença de Deus. Porque o reino dos céus está dentro. Então o que é reino dos céus? O reino dos céus é o rei que sentou no trono da intimidade. E sentar no trono da intimidade é o quê? Olha para a raiva, olha para a mágoa, olha para a inveja. Não olha para a pessoa que fez. A pessoa que fez não tem nada com isso. Ele é instrumento para você olhar para aquilo que caracteriza o seu ser em alguns momentos. Que a raiva é eterna, gente? Raiva é eterna? É um momento, ó. E quando você estiver com muita raiva, olha para ela, para assim, continua aí, fulano, manda ver aí, fala mal de mim. Aí você tem que olhar para a raiva. Então tem que haver um deslocamento de percepção. O que é deslocamento de percepção? Ao invés de olhar para fora, olha para dentro. Não é à toa que no livro lá, A Verdade Além das Aparências, tem um exercício para condicionar isso. O que é o exercício? Olha para dentro, 3 minutos com o olho fechado, 3 minutos com o olho aberto. 3 minutos com o olho fechado para olhar para onde? Para cá. Quando você faz isso todos os dias, você habitua-se a olhar para você. Esse exercício tem 2 efeitos. Você tem que olhar para a mente, então você está estudando o quê? A mente. O que a mente é? Emoção e pensamento. Ó. Quando eu estou falando de emoção e pensamento, eu estou falando do quê? Material criativo do ser. É ali que nós caracterizamos o nosso espírito. Ó. Eu sinto raiva, eu sou um espírito raivoso. Se eu sinto mágoa, eu sou um espírito o quê? Magoado. Ó. Isso aí, ó. Eu tenho que olhar para dentro, então eu tenho que. As pessoas que me fazem raiva, as pessoas que me fazem ficar com. É para dentro que eu tenho que olhar, não é para elas, não. Aí você agradece ela, ó, bem dizer os que maldizem, ó. Mas olha para o efeito do que ele disse de você, o que você sente. Aí você vê lá uma sensação de agressividade, uma sensação de dar resposta, né, abrupta. Não, deixa aquela energia passar, ó.
Quando você senta nas energias, as energias que nos comandam, raiva, energia sexual, irritabilidade, quantas energias tentam comandar a gente? Muita gente. O que eu tenho que fazer? Olha para dentro. Então o efeito daquele exercício é acostumar você a olhar para dentro. Ó. 2 efeitos. Você vai estudar sua mente, emoção e pensamento. E o segundo efeito, você vai olhar para você. Você vai acostumar a olhar para você. Ó. Quanto mais você faz o exercício, mais você começa a acostumar. Você tem que olhar para dentro, não para fora. De tanto você fazer aquele exercício, 3 minutos com o olho aberto, 3 minutos com o olho fechado, 3 minutos com o olho... Imagina todo dia. Eu fico sentado lá, olho fechado, olhando para a minha intimidade. Eu estou tendo raiva? Não, mas estou olhando para dentro. Estou acostumando a olhar para dentro. Mas quando for raiva, a raiva aqui, olha a raiva. Continua aí, firme. Eu tenho que olhar para a raiva. Tem que olhar para a inveja. Tem que saber como é que é a inveja. A preguiça, gente. O que a preguiça quer do corpo? Preguiça quer ação, gente? Movimento? Preguiça quer que você fica parado. Tristeza, né? Tem gente que entra numa tristeza, numa angústia, vai deitar. Tristeza quer esse corpo deitadinho. Aí você está triste, deita. Aí a tristeza faz o quê? Quando você estiver triste, pelo contrário, levanta. Não senta. Observa a tristeza, o jogo mental da tristeza. Nossa, eu não valho nada. Fulano fez isso comigo. Oh, meu Deus. Ó, essa é a mente triste. Ó. A culpa é de quem? Da vida dos outros. Faça em pé. E começa a ver a distorção disso tudo. Por que eu me deixo levar pela opinião dos outros? Por que a fala dos outros é uma verdade para mim? É isso que tem que colocar em xeque. As pessoas não têm verdade sobre nós. As pessoas têm opiniões. São verdades. Eu tenho que começar. Quantas pessoas falam assim? A pessoa me diminuiu. Falou aquilo de mim, me diminuindo. O que é diminuir, gente? Alguém já diminuiu assim? Apertou assim, tá? Você continua o mesmo tamanho. Olha a ilusão disso. A pessoa está me diminuindo. Não, falou que eu era isso, que eu era aquilo. A opinião dela. Você é. Imagina você na, ô ladrão. Você olhar que tem alguma coisa errada. Tem um fundo lá que tá. Não é assim? Imagina, ô ladrão, você tem que continuar andando, não é comigo não, é comigo, gente. Tem nada a ver comigo não, é. A pessoa vai assim, ó, você roubou, você fez isso, se eu não fiz, tem alguma coisa errada, não tem? Não é comigo não, a pessoa, estou te acusando, você roubou. A prova, como que eu roubei? Eu tenho senso de mim, a não ser que eu estava sonâmbulo. Sai sonâmbulo aí roubando aí, ó. A não ser que eu estou roubando mesmo. Aí tá certo, eu estou escondendo, né? Tá claro isso? Então a gente tem que ter consciência de nós mesmos. A reforma íntima é a capacidade de olhar para todas essas emoções e não ser conduzido. Estudar o comportamento físico delas. Por exemplo, dois tipos de emoções, ativas e passivas. Tristeza, angústia, preguiça, tem tudo a ver uma com a outra. O que é o nosso corpo? O que? Passivo. Raiva, você quer avançar no outro. Ó. É assim, irritação, ansiedade. Ó. Então, quando você estiver ansioso, com raiva, a primeira coisa que você tem que fazer é relaxar o corpo. A ansiedade, o que é que você fica mexendo lá, igual doido? Aí você relaxa lá, solta tudo. A ansiedade está por dentro, não está por fora mais não. Aí eu vou estudar a ansiedade por dentro, a energia viva, perturba aqui assim, deixa ela passar. Ó. Disse Jesus, expulsai os demônios. É isso que está falando. Os demônios chamam raiva, mágoa, inveja, saúde. É para isso que eu tenho que olhar. Nós temos desafios na vida, mas existe um estado íntimo que resolve tudo. Qual que é o estado íntimo que eu tenho que sentir para resolver todos os problemas? É raiva? Raiva causa mais problemas. É irritabilidade? Chama-se tranquilidade. Então tem que estar sereno. Sabe o que é tranquilidade? Tranquilidade é quando nós estamos assentados em nós. É quando o Espírito está íntegro.
Reino dos céus. Reino dos céus, o clima tem que ser tranquilidade. Olha o som dos pássaros, ó. Para muita gente um som desse perturba. O barulho exterior está mexendo com o barulho o quê? Nossa mente é barulhenta? Eu estou com um problema, eu quero ficar só. Ô pássaro, você está me atrapalhando, né? Eu quero ficar com o meu problema aqui, ó. Barulho, ó. Barulho mexe com barulho. Quando você está tranquilo, é como se fosse esse clima aqui, ó. Um clima onde tem um espaço para o vento o quê? Passar. Quando a pessoa está tranquila, ela senta na natureza, a mente dela é igual à natureza. Porque ela está tranquila. Isso quer dizer que tranquilidade não é pessoal. Se eu consigo ser tranquilo e vocês conseguem ser tranquilos, a tranquilidade é um estado além de nós. É um estado que ultrapassa a nossa realidade. Então, onde nasce a tranquilidade? Onde que é a origem da tranquilidade? Vocês acham que é na onde? Consciência tranquila. Isso, porque nasce de Deus. Tranquilidade é um estado de Deus que quer encontrar canais, quer encontrar intimidades que possam fazer o quê? Retratá-lo. Quando você está tranquilo, na verdade você está ouvindo a voz de quem? De Deus. Ó, comunicar com Deus é comunicar equilibradamente com a vida. Tranquilidade, serenidade, compaixão. Ó, quando você tem uma compaixão por alguém, a minha compaixão é igual a do outro. A compaixão não é exclusiva, não. É porque nós começamos a sentir as necessidades dos outros através da nossa própria o quê? Necessidade. Você está com frio ali, ó. Sente frio. Aí você vê alguém encolhido ali no meio da chuva ali, aí você fala assim, essa pessoa está com frio. Por que você conseguiu ver aqui? Você já o quê? Já sentiu frio. É como se você descobrisse no outro quem você é. Essa é a natureza da compaixão, que você vai lá, tira até a roupa do próprio corpo, você fala assim, eu estou cheio de blusa ali em casa, e eu tenho condições de comprar, ele não deve ter condições de comprar não, então eu vou dar essa blusa para ele. Quando você faz um gesto desse, não é porque no livro dos Espíritos estava assim, vai lá e dá sua roupa para o outro. Lá tem essa recomendação da doutrina espírita, não tem? Faça caridade, ajude os outros, mas ali você não escutou a mensagem que estava fora. Você escutou a mensagem que estava o quê? Dentro, porque você sintonizou com você mesmo e com o outro igual a você. Está claro isso? Então, onde está a verdadeira reforma hoje? Mudar meu modo de sentir, meu modo de pensar. Quantos pensamentos são a cara do nosso sentir? Se eu estou com raiva, o que eu penso, gente? Paz de Jesus no coração dos outros? É assim? Quando eu estou com raiva, eu penso o quê? Eu quebro, eu passo, ó. Pensar, que é uma parte da mente, sustenta-se pelo sentir, que é outra parte da mente. Então, se eu estou sereno, eu penso serenidade. Se eu estou tranquilo, eu penso tranquilidade. Se eu estou compassivo, eu vou pensar com compaixão. Está claro, gente? Que é assim que faz a reforma íntima. É difícil, porque para fazer reforma íntima, para onde que eu tenho que olhar? Para dentro. E eu não vou olhar para dentro se eu não ensaiar isso, gente. Se eu não ensaiar, repetir. Por isso que o exercício está lá, ó. 3 minutos com o olho aberto, 3 minutos com o olho fechado. Olhando para onde? Para dentro, para a mente. É difícil? Tem que fazer todos os dias. Quando virou um hábito, eu estou olhando para mim todos os dias, vou aumentar o tempo. Ó. Em vez de 3 minutos com o olho aberto e fechado, vou fazer 5. Depois fazer 8, 10, 15. Não precisa passar disso não. Ó. Imagina 15 minutos olhando para o olho aberto e olho fechado. Uma coisa é clara, você vai ver muito a sua mente, você vai sentir muito o seu coração. Vai ficar tão craque de ver isso, quando você estiver numa fila de banco, que você está ansioso ali naquela fila, eu estou ansioso. Ó. A ansiedade vai fazer a fila andar como, gente? A ansiedade faz a fila andar, gente? Pelo contrário, parece que a fila não anda mesmo, né? Porque a ansiedade é uma coisa o quê? Rápido, ó. Aí você começa a olhar para você na fila, abre mão da ansiedade, relaxa um pouquinho ali. Na hora que você assusta, o cara está assim, ô, anda logo, e você está atrapalhando a fila. Você nem viu a fila, você está olhando para onde? Para dentro. Aí você vê que você consegue, olhando para si mesmo, enfrentar a fila, engarrafamento. Aí eu estava no engarrafamento,
estava tanto olhando para mim, olhando para fora, que eu olhei uma árvore, assim, uma copa de uma árvore tão bonita. Eu fiquei admirando aquela árvore. Eu disse, gente, eu nunca vi essa árvore aqui. Aí os buzinassos veio, ó, o barulho chegou. Aí eu não estava mais olhando para o garrafamento, eu estava olhando para a vida fora de nós. Eu tenho que encerrar, eu falei 1 hora, já tem 1h10, mas não importa. A gente vai fazer o intervalozinho, depois a gente fecha com perguntas e respostas, até 11 horas está o suficiente, não é assim, gente? Mas só para a gente fechar, tinha um trabalho de um desses mestres indianos, que a pior tarefa do grupo era a tarefa, uma vez por mês, que eles tinham que andar de fila indiana, uma travessia de uma região, atrás do guru mais velho que tinha. E ele andava tão devagarinho que os caras sentavam em fila indiana, ele sentava, ficava lá meia hora esperando. Na hora que você olhou, ele andou lá uns 50 metros, aí ele tinha que andar uns 50 metros, né? E tinha que ser com fila indiana. Era a pior tarefa que tinha que fazer. Aí na hora que terminava a tarefa, ele reunia com os pessoal assim, como é que foi, gente? Graças a Deus acabou. Nossa senhora, é difícil demais fazer essa tarefa. Eu falei assim, não sei por que vocês acham dificuldades. É a melhor tarefa que eu faço. E ele não entendia por quê. Até que eles começaram a fazer com menos atributos, igual ansiedade, né? Aí eles começaram a olhar os pássaros em torno. Olha que paisagem linda. Na hora que eles assustavam, que eles estavam entretidos naquela paisagem, eles notavam que ele andou muito. Eles não estavam mais esperando. Aí eles começaram a descobrir que essa tarefa não era só uma tarefa de resolver, era uma tarefa de interagir com o ambiente, interagir. É assim, chegou um ponto que até eles esperavam assim, não, já acabou! Nossa Senhora! Pela primeira vez eles responderam que a tarefa era boa, aí eles compreenderam que não era só uma tarefa atravessar. Quantas pessoas fazem travessias, vai atravessar as cidades, né, que eles falam assim, caminho espiritual. Não é o caminho que é espiritual, não, gente, é a forma como nós fazemos aqui. Onde nós olhamos pessoas, olhamos paisagens, olhamos a vida. Aí você se entretendo na vida, você vê que a coisa é muito bonita, a vida não é muito bonita. Pela primeira vez eles descobriram a tarefa em si. Então quantas vezes nós estamos no dia a dia, fazendo para comida, fazendo isso de uma forma muito o quê? Abrupta. Nós não vemos as coisas, as pessoas, a beleza de produção, não é assim? Aí você muda o padrão da vida. É isso que nós temos que fazer, olhar para dentro, olhar mais para a vida, ter mais sensibilidade. Isso é reforma. Está claro isso, gente? Então não tem outro caminho, gente. Reforma íntima é reformar intimidade. E reformar intimidade, o que nós temos por dentro? Pensar e sentir. Mas isso também é um processo da evolução em si, o que nós precisamos fazer. E nós estamos exatamente no processo de regeneração que precisa olhar para dentro. Sim, exatamente. Só na regeneração que nós agora é um tal de fazer meditação, fazer isso, o autoconhecimento, não está uma moda, né? Tem até em nome em inglês hoje, né? Assim, tem todos, é um movimento que parece estar generalizado. E que nós, no movimento espírita, temos que fazer, olhar para dentro. Reforma do espírito. Reformar o espírito é o quê? Sentir de maneira diferente, não ser conduzido por raiva, mágoa. Quando a raiva estiver, olha para ela, relaxa o corpo, deixa a raiva sair. Senta naquele momento da raiva, porque não vou fazer isso, não vou fazer nada, vou olhar para você, vou olhar para essa energia e deixar ela passar, até voltar a ficar o quê? Você não vai resolver, não, vou resolver, calma. Só resolve com tranquilidade, com raiva não resolve, não, só traz mais o quê? Problema. Está claro isso, gente? Então vamos fazer um intervalozinho, ó, né? E voltamos no final para a gente fazer uma trocar ideia, para ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta a respeito de reforma íntima. Tá bom sim, gente? Vamos lá? Vamos lá tomar um lanche. Se é que tem dúvida, né? Então nós vamos abrir aqui um espaço para quem quiser perguntar alguma coisa referente ao desafio da reforma íntima, que é o nosso objetivo, né? Estamos na doutrina espírita para tentar melhorar nós mesmos. Se nós já lemos, já trabalhamos no bem, temos o recurso da oração, né? Já são bons recursos para nos manter no padrão, né? Igual nós queremos mudar nossas condições de vida.
Se nós nos esforçamos a aprender, estudando, se nós nos esforçamos a pelo menos uma vez por mês sair em benefício dos outros, seja uma campanha do quilo, uma visita a enfermo, uma implantação de culto lar, e se nós temos a oração como recurso, isso já é suficiente para já nos ajudar demasiadamente. Tá claro? Agora nós estamos colocando um ingrediente a mais, que é o que? Não ser sujeito das emoções e dos pensamentos. Porque o único caminho que os espíritos têm para nos perturbar é com aquilo que nós nos perturbamos. E o que que nos faz perturbar? Medo, inveja, ciúmes, né? Essas expressões emocionais é que atraem os espíritos. O que que os espíritos, quando obsediam, a gente faz? Eles estudam a gente. Ó, eles têm que fazer o que nós temos que fazer, estudar nós mesmos, observar nós mesmos. Eles fazem, só que eles estudam a gente, não estudam eles não. Fazem igual a gente, ó, observa o outro. Eu preciso compreender o que eu penso, a negatividade. Eu preciso cortar isso de mim, gente. Tem gente que tem muito medo, tem gente que tem muito inibição. Não tenha medo. Quem que é mais poderoso que nós? A gente olhar para os seres humanos, não olhar um para os outros aqui. Quem que é poderoso aqui, gente? Expositor é poderoso? Tem uns que acham que Tem nada de poder não, todo mundo é igual. Ninguém é maior que a gente ou menor do que a gente. Então quando alguém estiver rindo de nós, bullying, entra aqui, sai aqui. O que nós temos que aprender é ouvir e ficar centrado. Até eu perder o desequilíbrio que aquela expressão, né? Quantas vezes meus filhos estão tirando uma casquinha, né? Aquelas brincadeirinhas assim, a gente fica meio irritado. Aí você observa a irritação e deixa ela embora. Observe os estados perturbados, deixa eles embora. Não dura muito, a não ser que você fique sustentando na mente lá, fulano fez isso comigo. Ó, não sustenta os problemas, eles acontecem uma vez. Quando é que eles acontecem? Quando o fato acontece. Quantas vezes uma discussão com alguém, você fica lembrando da discussão 3, 4, 5 dias. É como se a pessoa está discutindo com você e ela discutiu quantas vezes? Então, discussão é uma vez só. Expressões é uma vez só. O que eu tenho que acostumar é perceber o efeito interior que aquilo me causou. Pode ser orgulho ferido, pode ser vaidade, pode ser que eu acho que ninguém pode pensar negativo de mim, pode ser porque eu tenho dificuldade de dizer não para o outro, que eu acho que eu estou ofendendo os outros, estou magoando os outros. Não estou ofendendo não, gente. Tem hora que nós temos que dizer não. É hora que eu tenho que ajudar, mas a minha ajuda é limitada. Eu não vou fazer o que o outro tem que fazer, eu só posso ajudar, orientar, energizar. É o que eu posso fazer. Não posso fazer mais, porque todo o desafio existencial das pessoas estão em si. Os nossos problemas são nossos. Aquele desafio específico que é nosso, eu tenho que aprender a lidar com ele com serenidade. Se eu estiver tranquilo, e aprenda uma coisa, ó, no autoconhecimento nós temos que olhar para um lugar, o lugar sagrado que a gente encontra. Onde está o reino dos céus mesmo? Então o lugar sagrado somos nós. Existe uma coisa chamada atenção. O que é atenção? A gente olhar demais para os outros, ouvir demais. Ó, quando você estiver olhando muito para os outros, é porque o outro virou o quê? Referência, importância. As pessoas são importantes? São, mas não podem ser mais importantes. Quando você estiver olhando muito para os outros, você está olhando muito, volta a energia para você mesmo, senhor. Aí a minha energia vai voltar para mim e eu vou olhar o que eu estou sentindo. Que é assim que eu estudo a mim mesmo. O autoconhecimento de verdade, porque está cheio. Muita gente fala de autoconhecimento, mas ninguém faz autoconhecimento. O autoconhecimento é olhar para nós mesmo. Ver que eu estou com medo, vontade de ir embora dali. Se concentra, deixa o medo passar, relaxa. Se o medo está tenso, se não está tenso, está postura mais firme, deixa ele passar até você ficar centrado. Quantas vezes um burburinho, um bullying, uma coisa está aqui assim por fora e você está por dentro ali, até você ficar tranquilo. É igualzinho o barulho do pássaro, do carro, são barulhos exteriores, não significam nada dentro de mim. Eu tenho que parar de dar significação do que o outro pensa como se fosse uma verdade dentro de mim. Os outros são igual a gente, têm opiniões, não tem uma opinião. Minha opinião é a verdade que vai mudar a vida dos outros? Ilusão. Eu não mudo a vida nem dos meus filhos, nem de minha esposa, não muda, só tem uma pessoa que muda uma pessoa, ela mesma. Então o que nós temos que fazer?
Ó, não preocupe com o movimento de fora, político, transitório, limpeza espiritual, isso tudo vai passar, gente. Tudo passa. Se for para sair, nós está tudo perturbado. Quantas perturbações já passaram nesse planeta? Gengis Khan. E isso, Jesus mesmo foi crucificado num regime violento da Roma. Não é diferente do que nós estamos passando. Isso tudo vai passar. Os grandes homens que acham que são donos, nossa, vou passar na história. Quem ficou marcado na história foi Jesus. E eu não sei o que ele fez para ter uma capacidade de dividir os tempos, antes e depois do Cristo. O que Jesus fez demais, gente? Mas ele era um espírito nobre. Então, o que marca na história são grandezas espirituais. Nós podemos nem ser destacados, mas você pode ter certeza, todo mundo que está centrado, equilibrado, ele vai dar um recado. É o que nós precisamos fazer. Dar o nosso recado. Muitas vezes os nossos amigos que estão ali criando bullying, estão precisando de alguém que faça a diferença. Alguém que fala assim, eu não vou fazer isso, todo mundo está fazendo, eu não vou fazer. Pode fazer se você quiser. Eu vou respeitar as escolhas dos outros, mas eu vou ter minha escolha própria, minha opinião própria. E a partir de agora, eu vou confrontar aquilo que me parece prejudicar. Parece prejudicar. Olha para si mesmo, desloca a atenção. Está perturbado, vontade de ir embora? Não vai não, senta, deixa aquela vontade ir embora, até você ficar sereno. Olha de novo para as pessoas. São igualzinhas, gente, não tem nada de diferente. Então, nossa, aquela pessoa ali ela é chefe do grupo, não tem nada disso. Pessoas extrovertidas, outras mais introvertidas, são características pessoais das pessoas. Isso não faz ninguém melhor ou pior do que ninguém. O que nós temos que saber é que a partir de hoje, eu tenho que estar na referência de mim mesmo. Porque se eu chegar ali agora e falar assim, chove, adivinha o que vai acontecer? Vai chover, gente? Eu não sou a referência do universo. Deus é a referência do universo. Mas Ele está me ensinando uma coisa. Se Ele é a referência do universo, o sucesso da vida, o sucesso da nossa existência está na referência de nós mesmos. Se eu for igual a Deus, pegar a referência a partir de mim, os outros não têm mais o poder de achar que tem. Eles não têm poder. Uma pessoa fala uma coisa, o meu medo é que dá poder para a pessoa, acha que o que ela falou tem poder. Uma pessoa ri de nós, você fica constrangido, ó, com medo do riso dos outros. Mas o que isso faz, gente? O riso é uma facada que vem aqui, corta, sangra. É isso, gente? Não, é um riso. Só que para nós é como se fosse um impacto. Para de ter medo, tem um impacto, olha para o impacto, estuda o impacto, deixa ele passar, até você ficar sereno e falar assim, passou, tudo passa, gente. O outro é igual a gente, relaciona, tem medo, se você rir dele, vai ter as mesmas condições de perturbação. Já viu uma pessoa que, de repente, ela olha assim, a pessoa está olhando para ela, ela fala assim, nossa, o que ela está vendo? Aí você fica preocupado, porque ela está olhando para você. Chama-se baixa estima. Mas o que tem ele olhar? Provavelmente, vocês podem ter certeza, ele também olhou para você e falou assim, o que ele está olhando para mim? Os dois estão olhando. Os dois olhando, o que ele está olhando para mim? Tá claro? Não importa, gente, a partir de hoje, olhou, volta a olhar para você, volta a ficar tranquilo, na hora que assustar, passou a situação, olha de novo para a pessoa, você vai ver um ser humano ali, ó, um ser humano que tem as mesmas dificuldades, as mesmas, pode parecer que está ali, ó, no auê, na fala, é igualzinho a gente, fica tranquilo, não cede o lugar, fica ali, curta, faz o que tem que fazer e vença bullying, risos. Imagina, você está no lugar, começa a vencer os risos dos outros. Uma hora é uma pessoa que está rindo de nós, uma hora é 10 pessoas que estão rindo de nós. Imagina você superar tudo isso, você ficar tranquilo com 10 pessoas rindo de você, uma plateia rindo de você, e você ficar tranquilo e falar assim, passou. O que você fez? Você superou as ilusões da mente. Você superou aquilo que nós achamos que era problema e ultrapassou os limites. O que vai derrubar a gente? Vai ser muito difícil, mas eu preciso conscientizar disso. Olhe mais para si mesmo. Isso é egoísmo. Não, egoísmo você tem um pedaço de uma coisa e alguém fala assim, me dá um pedaço, não, é meu, vai arrumar o seu. Isso é egoísmo. Não dividir, isso é egoísmo. Mas olhar para nós, referendar em nós, é refletir aquilo que o próprio Criador é. Tá claro, gente?
Alguma dúvida? Escuta, eu estava pensando aqui, aquela fala de Jesus, eu não vim para os sãos, né? A gente, uma maioria não tem espera de Jesus resolver os seus problemas. E eu venho para os sãos. Vamos dizer que os recursos desenvolvidos pela doutrina espírita, a verdade que nós assimilamos, a capacidade de compreensão que a doutrina nos dá, é a vinda dele para os doentes. Eu não sabia movimentar desse sem isso, mas quando eu começo a assimilar essa condição de identificação com minha natureza espiritual, por isso que ele veio, Jesus veio falar para a gente que a gente é espírito. Ele é um espírito puro. E o que ele está falando? Dentro de vocês tem um espírito que um dia vai ser puro igual eu. Quanto mais eu virar espírito, menos problema eu vou ter. Então, essa é a conotação que nós temos que entender. Ele veio para curar nossas deficiências existenciais. Tá claro? Só que a gente confunde e fica procurando todo mundo para curar. A coisa não é bem assim não. Mas quando eu me identifico com a verdadeira natureza do que eu sou, gente, eu não sou corpo, eu não sou profissão. Tudo que eu faço na Terra é transitório. Eu sei que tem hora que parece que é difícil, porque demora, né? Uma encarnação parece demorar para passar. Depois você desencarna, você vê que passa rápido. Só quando você está lá, você tem que programar reencarnar de novo. Aí você fala assim, ó, a vida passa rápido mesmo, né? Mas quando nós estamos aqui, parece essa morosidade. Ilusão. O mais importante é que as nossas lutas, elas têm especificamente um caráter para nos melhorar. Se eu aprender a desafiar isso e aceitar as dificuldades, mas perceba bem, aceitar as dificuldades quer dizer, olhe para si, tira o referencial do outro. O outro é um barulho, uma manifestação, como a vida é cheia de manifestações. Tá claro? Se eu desvalorizar o que vem de fora para perceber que o verdadeiro valor está dentro, nós tiramos muitos problemas na nossa vida. Então, retrata que esse Jesus veio, que é a minha condição espiritual orientada de fora para dentro, me mostrando quem eu sou, e a partir do momento que eu realmente sei quem eu sou, então eu sou corpo. Então, se nessa encarnação eu nasci com dificuldades da riqueza, eu não sou pobre, eu estou ultrapassando os limites de quem não soube gastar no passado, quem usou sem aproveitar. Não é assim? Se a minha dificuldade está em relação às limitações físicas da beleza e da feiura, é porque eu tenho que aprender a desenvolver beleza interior. Então todas as agressões que eu estou recebendo são as mesmas que eu criei no passado, constrangimento que eu criei no outro, e que agora eu vou aprender a ouvir em mim, primeiro para mim não me identificar com o que o outro pensa, segundo, que cada um, olha o povo brasileiro, gente, o povo brasileiro é bonito, tem uns aí, passa desapercebido, né? O resto tudo é o que, gente? Bora, gente! Não é assim? Porque aqui é o coração do mundo, a pátria do que as pessoas têm que se embelezar por dentro. Tem outro jeito não. É na marra. Você nasce sobre as limitações físicas, sobre as dificuldades que nós já criamos muito nos outros e vamos passar por elas de forma tranquila. Olha muito pouco para os outros. Olha para si mesmo. Na hora que se assustar, já está passando. A maioria da turma, qual que é? A idade mínima é do nenenzinho ali, ó. Mas a maioria aí está o quê? 25, 30 anos, não é assim? Então a média aí de uma idade assim, não é, gente? Tem uns mais, tem uns menos. Já passamos isso tudo na idade. Tem gente que já está aqui, ó, no final da reencarnação, está pensando em desistir. É como se, já viu aquela pessoa que está se salvando assim, está na corda assim, e fala assim, não vou conseguir não. O chão está a 10 centímetros, é só descer e pular, e a pessoa desiste na última hora. Então, tenhamos calma, vai passar, gente, uma existência passa muito rápido, façamos a nossa parte, liquidemos com aquilo que nós podemos cooperar, porque nós estamos aqui para ser uma diferença. Esse é o privilégio do Espírito. Qual que é o privilégio do Espírito? Servir. Servir é o nosso privilégio. Se nós fizermos a nossa parte, com nossas dificuldades, que eu falei com vocês, há uma diferença de nós para o resto das pessoas? Não, as dificuldades são as mesmas. A diferença é que nós temos orientação, clareza de percepção e temos vontade de fazer alguma coisa em relação aos outros. Se nós fizermos isso, pode ter certeza, por mais difícil seja a vida, depois vai passar, você fala assim, até que passou rápido.
Não é assim? E tem gente que fala assim, na outra encarnação eu vou descontar. Já que eu vim desse jeito, na outra, vai chegar lá e vai mudar de opinião. Pode colocar um pouquinho mais pior. Eu estou precisando ultrapassar os limites daquilo que parece que é perturbação, para nunca mais ser perturbação. Tá claro, gente? Mais alguém? Escuta, por quê? Qual é a razão dos tempos? Porque é programado um período de desenvolvimento da humanidade, né? Por isso que faz finais dos tempos. O que é finais dos tempos? Finais dos tempos perturbadores, finais dos tempos de inferioridade. Então chega, porque eles calculam no planeta. Tem uma data assim, com o número de reencarnações em grupos de massa. Os espíritos que já constroem o planeta já sabem disso. Sabe que um período de transição, mundo de prova e expiação, mundo de primitivo, por exemplo, quando ele estabelece aquele corpo ali dos primatas mais evoluídos, os homos primata ali, ó, quase chegando numa condição fisiológica, ali está chegando os finais dos tempos do primarismo. Então, vai chegar uma hora que eles introduzem ali os primeiros professores que nós sabemos que foram os exilados de Capela. Vocês lembram dos exilados de Capela? É gente que tomou bomba lá e veio para cá. O que eles tomaram bomba já é matéria ótima para nós, já é o suficiente para nos ensinar, não é assim? E é interessante como nós repetimos esse processo. Quem foi para colonizar as colônias da América? Foi a hierarquia, a autarquia da sociedade? Quem que foi, gente? Os exilados, ó. Os prisioneiros mandam tudo para lá, não é assim? É o método do universo, porque se eu vou encontrar homens mais primitivos, tribos indígenas, eles têm uma sintonia mais próxima deles, porque eles estão em queda. Só que eles estão em queda aqui em cima, eles estão em queda embaixo, porque já são de baixo mesmo. Como se diz assim, tem gente que fala assim, ó, nossa, eu estou custando a levantar. Aí você tem que falar assim, ó, você está diferente de mim, porque eu nunca deixei de levantar, eu só estou caindo. Não é assim? Nós estamos sempre nas lutas. Então as nossas dificuldades são assim. Na medida que nós vamos aprimorando, nós vamos mudando, e vai mudar, a etapa vai mudar, gente. Nós estamos muito próximos de uma transformação do planeta. A oportunidade é ímpar. O que nós temos que fazer? Algo extraordinário? Não, gente. Continuar fazendo o que nós estamos fazendo, não perturbar a vida dos outros, não esperem expectativas de transformações que vêm de fora. Não é político que vai mudar o mundo. Jesus, se esperasse de César alguma coisa, ele estava perdido. Então, vai ter políticos novos. Quem que vai ser os políticos novos do futuro? Veneranda, Clarencio, Emmanuel, eles são sempre os políticos novos. Essa nova geração que tem uma visão mais adiantada, mas nessa limpeza espiritual, cuidado. Não identifica muito com os movimentos externos, não. Nosso movimento tem que ser um movimento o quê? Interior. Nós temos que viver como Jesus viveu. Faça o bem, continua fazendo bem, proceda da melhor forma possível, porque esse é o caminho que nos fará ajudar o planeta a transformar e nos transformar. Porque não espere que governantes façam o que nós não estamos conseguindo fazer. O que eu quero do mundo, eu tenho que ser. Porque se eu conseguir mudar a minha parte do que eu quero do mundo, eu vou para o mundo que me identifica as minhas transformações. Imagina esperar de político alguma mudança, e quem está nesses anseios de política é espírito nobre, gente? Por enquanto não é não. Apesar de que já tem muitos espíritos agora nascendo com visões mais aprimoradas, eu olho para essa geração dos meus filhos, que são muito mais éticos do que nós. Eles têm suas complicações? Têm, mas eles são muito mais aceitáveis às diferenças dos outros. Eles aceitam as diferenças sexuais, aceitam as diferenças de todos os níveis. Nós temos nossos preconceitos, nós na doutrina espírita fazemos esforço para não ter isso como problema. Eles não, já são naturais. Agora imagine os filhos deles, que tipo de geração vai ser essa? Porque regeneração é uma mudança de geração. Uma geração vai entrando, então tem uma geração que primitivamente são crianças, gente. Eles não são exilados não, eles são transportados do planeta para um planeta igual a eles, por modo de continuidade. Quem é exilado? Exilado é quem faz o mal, quem alicia, quem distorce, corrupto. Esses são exilados, porque eles têm um compromisso de fazer aqui e não conseguem fazer. Então eles tiram eles daqui com recurso e mandam para um planeta que não tem recurso nenhum. Eles só têm o recurso do saber. Então, aquele mesmo político que tira o esgoto
o dinheiro do esgoto, que era de canos de PVC, ele vai ter que fazer esgoto de bambu, gente. Vai ter que pegar os bambus, porque ele sabe fazer. Só que eles falam assim: nós viver nesse planeta aqui, primitivo desse jeito, não tem nem esgoto, eu vou ter que dobrar as mangas e fazer o quê? Eu não vou ter que fazer, porque esperar dessa turma primitiva aqui, eles não vão fazer nada. Então, sobra para eles. Então, muitas vezes, os capelinos, eles deixaram muitas de suas distorções no planeta. Por exemplo, as guerras, as divisões de classes, tudo é essência de capela. Tudo isso nós aprendemos com eles. Mas eles trouxeram muitas coisas: agronomia, ciência, religião. Eles trouxeram a base das nossas transformações. E é o que os exilados vão fazer um dia, né? Os da terra vão fazer no planeta que eles forem, ajudando aqueles que foram transferidos igual criança. Por isso que o estudo do Antigo Testamento diz assim: Adão, Eva, serpente. Adão, os que caíram pela razão. Eva, os que caíram pelo sentimento. Serpente, os que induzidos por eles. Os mais novos, os mais primitivos. Aí nasceram tudo aqui. Não disse lá de um rio que nasceu do Éden, que dividiu de 4 braços? Os 4 braços, ó. Adão e Eva, egípcios, hindus, hebreus. Serpente, os arianos, que formaram o grupo da Europa. Tudo misturado ali, ó. Aí o da serpente olhou assim: olha quem nos induziu a cair. Tá aí o Adão e a Eva aí, ó. A serpente foi induzir quem? Adão e Eva, ó. Porque eles tinham que fazer um trabalho de resgate entre eles, mas ajudou os homens da terra. Os homens da terra era a raça negra, os de capela, os brancos, os amarelos veio de outro planeta, para miscigenar as raças. Os capelinos não tinham preconceito de raça, eles tinham preconceito de hierarquia evolutiva. Eles achavam, quando nasceram aqui no planeta, eles falavam assim: voltei a ser animal. Esses caras aqui são animal, velho. Aí eles criaram, por exemplo, os indianos criaram as castas. Adivinha quem eram os pares, gente? Os da terra. Eles não queriam, meus filhos não casam com os da terra, não. Aí o que acontecia? Tem uma lei chamada reencarnação. Que os rajás, os da... tinha que fazer o quê? Nascer no meio dos pares. Aí eles vão sentir na pele o que eles estavam fazendo com eles. Aí quem nasceu no meio dos rajás, que não tinha sabedoria nenhuma? Os pares. E virou uma mistureba. Por isso está tudo do jeito que está. Está claro isso, gente? Realmente o nosso tempo esgotou. 11 horas. Nós temos que retornar para Belo Horizonte, né? Agora, tá bom, não vai dar tempo. Eu queria perguntar o objetivo da mediunidade nesse contexto. O objetivo da mediunidade nesse contexto é ampliar nossa capacidade de sentir a vida. Por quê? A mediunidade é um sexto sentido. Eu tenho que ver a vida com mais essencialidade. Eu tenho que olhar para as pessoas como espírito, não é mais como corpo, não. Se eu estou vendo o espírito fora de mim e vejo o meu espírito, que é o principal objetivo da mediunidade, ver o próprio espírito. Mas eu sou espírito, então o que o outro é? É o corpo? A forma? A raça? Não, ele é o quê? Espírito rei. Então eu vou desenvolver uma sensibilidade interior para que nós possamos relacionar uns com os outros numa natureza mais sutil. Porque o exterior é apenas a roupagem, a capa que nos caracteriza. Nós não somos caracterizados pela importância da capa. Nós somos importantes pelo conteúdo que trazemos por dentro. Por isso que Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu. Porque o sentimento é a base da movimentação das criaturas na Terra. Por enquanto, nossos sentimentos predominantes são raiva, mágoa, inveja, separatividade. Imagina amanhã, quando a gente tiver pelo menos a fraternidade entre nós. Imagina um mundo fraterno, gente, que é o que vai entrar na regeneração. Você vai para a cidade, você vai para as ruas, você vai para as praias, todo mundo é amigo de todo mundo, ninguém está preocupado com o outro, todo mundo coopera com todo mundo. Essas são as características que o mundo vai ter. Agora, eu preciso começar. Eu ficar esperando os outros começar a fazer isso, não dá, não é assim? Quem tem que fazer primeiro? Não. Ok, gente? Muito bem, eu sei que a gente podia trocar mais ideia, mas o tempo é assim mesmo, hein, gente? Nós agradecemos a oportunidade de estar com vocês aqui. Vamos fazer uma oração para fechar, né? E nós aí então vamos retornar, que nós temos que retornar a Belo Horizonte, deixando um abraço muito grande no coração de todos, tá bom? Vamos pedir a Deus, o nosso Pai de infinita bondade,
que suas vibrações possam afetar o planeta, esses tempos de transição e de limpeza. Sei que muitas vezes nós vamos passar por lutas e dificuldades, mas o máximo que acontece conosco é desencarnar, porque não acontece nada com o espírito. Então não nos preocupemos muito com os fatos externos. Tenhamos força, perseverança de colaborar com o mundo, fazer a nossa parte, porque na medida que nós comprometemos com Jesus e com Deus, certamente estaremos todos fazendo o papel que precisamos fazer. Que a paz e o amor desça sobre todos os corações aqui presentes e até uma nova oportunidade. Um abraço para todos e até mais, gente.